nas profundezas da floresta, longe de qualquer ajuda e ainda mais longe da razão, existem coisas que nunca deveriam ser encontradas. De encontros aterrorizantes a criaturas misteriosas escondidas entre as árvores. Esses são os momentos mais perturbadores já capturados por câmeras. E algumas pessoas nunca voltaram. Um trilheiro subia a montanha, só procurando uma vista tranquila. Mas o que ele encontrou foi o oposto. Ali perto, um grupo fazia algo estranho. Não parecia um acampamento, parecia um ritual, talvez até um culto. Ele não ficou para descobrir. Se afastou em silêncio e desceu rápido. O que quer que estivessem fazendo ali em cima, não era para ser visto. E se tivessem notado sua presença, ele talvez não tivesse voltado. A rastejadora da árvore. Esse homem saiu de sua cabana tarde da noite após ouvir sons estranhos. Provavelmente achou que era só o vento, ou um animal. Mas não era. Era uma garota pálida, de vestido branco, agachada atrás de uma árvore. Totalmente imóvel, apenas observando. Quando se moveu, seus membros se dobraram de maneiras antinaturais. E era possível ouvir ossos estalando. Ela começou a andar lentamente em sua direção. Ele correu de volta para dentro, mas ela não tinha terminado. Foi atrás e espiou pela janela de forma assustadora. A filmagem termina aí. Um rapaz acampava com amigos numa floresta densa. Não conseguia dormir, então foi caminhar. Logo começou a ouvir sons estranhos. Ao invés de fugir, ele seguiu o som. Foi então que viu uma criatura contorcida de forma estranha. Não parecia humana. E notou ele. Se aproximava devagar. Mas o rapaz só filmava, sem gritos, sem correr. Só filmando como se fosse normal. A criatura se afastou entre as árvores. Mas uma coisa é certa. Esse cara realmente levou o lema "O cinegrafista nunca para" até o fim. Estranhos, mas humanos. 2 caras deixaram a internet em choque, chamados de demônios, mensageiros das trevas, mas na verdade eram só criadores do TikTok, os Goddess Boys, fazendo um vídeo para o Uncanny Valley Challenge. Nada de monstros, só 2 caras com fantasias esquisitas e movimentos estranhamente desconfortáveis. No vídeo dizem, somos humanos, prometemos. O que na real torna tudo ainda mais esquisito. É aquela sensação clássica. Tem algo errado, mas não sei o quê. Jim da floresta. Exploradores andavam por uma floresta à noite com lanternas quando viram algo. Uma garota de túnica branca, sozinha no escuro, segurando uma sacola estranha. Ao se aproximarem, tudo piorou. Seu rosto era distorcido, a pele amarelada, olhos pretos e arregalados. Não parecia humana. Diziam que era um Jinn, espírito sombrio que muda de forma. O grupo não arriscou. Deu meia volta imediatamente. Porque seja lá o que aquilo era, não deveria ter sido visto. A mulher do machado. O youtuber Cass e 2 amigos resolveram explorar um acampamento abandonado. Tudo parecia só mais um conteúdo de terror. Mas ignoraram todos os avisos. E então, uma mulher de túnica branca e passe com um machado lhe correu em direção a eles. Os 3 fugiram em pânico. A polícia depois encontrou a mulher e precisou acalmá-la. Ela foi levada para a delegacia, mas Cass nunca mais foi o mesmo. Era real. E era assustador. Homem-aranha da floresta. Um grupo conversava tranquilo perto da mata, até que algo começou a rastejar das árvores. Parecia um animal grande, mas era um homem, rastejando em 4 patas como uma aranha. O rosto escondido nas sombras, o corpo se movia de forma bizarra, nada humana. O grupo congelou e depois correu por suas vidas. O que quer que fosse aquilo. Não parecia uma pessoa. Parecia algo antigo e amaldiçoado. Sombra na montanha. Num vilarejo do Iraque,
Uma mãe viu seu filho indo sozinho para a trilha na montanha. Preocupada, foi atrás. E viu algo que a gelou até os ossos. Uma figura escura, como uma sombra com corpo, chamava seu filho. Ela correu, agarrou a criança e jogou pedras na criatura. Ela não perseguiu, só ficou parada, observando. Os moradores diziam que essa entidade já havia sido vista antes. Capaz de atrair pessoas e usar magia negra, a mulher salvou o filho, mas aquilo ainda está por aí. Horror alado. Um vídeo misterioso surgiu online. Ninguém sabe quem postou, mas causou pânico imediato. Rangers estavam na floresta, quando viram algo assustador, uma criatura alta, meio ave, com garras afiadas, parada, silenciosa. E então correu em direção a eles a toda velocidade. O vídeo corta. Os Rangers nunca mais foram vistos. Vestido escuro. Um homem explorava uma trilha sozinho. Sentiu calafrios sem motivo. Logo à frente, surgiu uma figura de vestido escuro. Ele não ficou para descobrir. Correu sem olhar para trás. Outros trilheiros depois contaram ter visto a mesma figura, mas ninguém sabe o que é, a bruxa da árvore. Um morador da Indonésia foi até a floresta à noite. De repente, parou. Viu uma figura branca pendurada num galho. Então ela se sentou, lentamente, de forma antinatural. O rosto coberto por cabelos e panos, parecia uma bruxa ou espírito da floresta. Ele correu, nunca mais olhou para trás. Ninguém nunca mais viu aquela coisa, como se tivesse aparecido só para assombrar ele e sumido para sempre. Pegadinha que deu errado. Uma mulher foi com seu cachorro até a floresta para filmar uma pegadinha de fantasma. Mas antes mesmo de gravar, um grito cortou o silêncio, vindo do fundo da floresta. Não parecia brincadeira. Logo em seguida, outro som, ainda mais assustador. Ela pegou o cachorro e fugiu sem olhar para trás. A pegadinha nunca aconteceu, e o que causou aqueles sons, até hoje ninguém sabe. O palhaço da floresta. Uma senhora levou os netos para passear no bosque, um dia tranquilo, até que foram longe demais e viram algo parado entre as árvores. Um palhaço, totalmente imóvel. No meio da trilha, um palhaço estava parado. Não dizia uma palavra, apenas os observava fixamente. No começo ele não se movia, só ficava lá, imóvel. Eles começaram a voltar rapidamente, mas antes que pudessem ir longe, o palhaço saiu correndo em direção a eles. Correram por suas vidas e só pararam quando estavam seguros fora da floresta. Ninguém se machucou, mas aquelas árvores, eles nunca mais voltaram lá. Perseguidores mascarados. Alguns estudantes de cinema estavam filmando perto da estação Parnell, em Auckland, quando avistaram duas pessoas com máscaras brancas observando do meio do mato alto. No começo acharam que era só uma brincadeira bizarra, mas então um dos mascarados levantou algo que parecia uma arma e aí deixou de ser engraçado. O grupo correu em direção à estrada e logo um helicóptero da polícia apareceu. Descobriram que esses mascarados já vinham assustando outras pessoas também. Mesmo que a arma fosse falsa, o medo foi real. O que era para ser só um projeto escolar virou um pesadelo. Figura branca observadora. Em 9 de novembro de 2017, um cara chamado John acampou perto de uma fazenda abandonada no meio da floresta. A cidade dizia que o lugar era assombrado, mas ele só queria explorar e filmar as ruínas. Andou pelo local sem perceber o que havia atrás dele. Uma figura pálida vestida de branco, parada atrás de uma árvore, observando. Ela não apareceu enquanto ele filmava, só nas imagens depois. Ainda bem que ele nunca se virou. Estranho sorridente. Um rapaz estava tentando encontrar o caminho de volta durante a noite na floresta quando sentiu que havia algo errado. Teve a sensação de que não estava sozinho. Então viu um homem parado atrás de uma árvore. Ele não se escondia, não dizia nada, apenas sorria. Um sorriso largo e perturbador. Não piscava, não se movia, só observava como se estivesse esperando. O rapaz congelou por um segundo, mas o instinto falou mais alto. Correu dali e nunca mais voltou àquela floresta. Fantasma na floresta.
Um viajante na Indonésia parou para descansar perto de uma floresta. A noite estava tranquila, as estrelas brilhando. Ele acendeu uma fogueira e começou a gravar o momento. Mas ao assistir o vídeo depois, o coração gelou. Uma figura fantasmagórica apareceu caminhando a poucos metros dele, bem ali na imagem. Ele não viu nada na hora, só depois nas imagens. Aquela noite relaxante virou combustível para pesadelos. Ele foi embora e nunca mais voltou. Psicopata do acampamento. Depois de um dia de trilha, um homem voltou ao seu acampamento e encontrou sua barraca totalmente destruída. Escondido atrás de uma árvore, viu um sujeito estranho destruindo suas coisas sem motivo. Ele esperou até o homem ir embora, então pegou o que sobrou e correu até o carro. Mas ao chegar, a situação piorou. O vidro de trás estava quebrado e alguém havia pichado "Vá embora" na lateral. Antes que pudesse reagir, o mesmo homem veio correndo em sua direção. Ele conseguiu fugir por pouco e prometeu nunca mais acampar ali. Observador escondido. Acampando no interior da Pensilvânia, longe da trilha Allegheny, um grupo de amigos achava que estava completamente sozinho. Mais tarde, olhando as fotos daquela noite, um deles viu algo aterrorizante. Por trás da fumaça da fogueira, quase invisível entre as árvores, havia uma figura escura. Juram que não estava lá na hora da foto. Lendas locais falam de seres da floresta, como o Gay Wagle e o Albert Witt, criaturas que vivem escondidas. Acampamento no cemitério. Um youtuber decidiu acampar escondido perto de um cemitério antigo. Típico cenário de filme de terror. Tudo ia bem até ele ir à floresta preparar café. Foi quando começou. Viu uma sombra pálida se mover atrás dele, depois esferas luminosas flutuando entre as árvores e sons estranhos ecoando. E quando achou que não podia piorar, viu uma figura parada mais à frente. Mas quando olhou de novo, tinha sumido. Passos na noite. Um acampante estava tentando dormir em sua barraca no meio da floresta quando sons estranhos o acordaram. Pegou a lanterna e saiu. Chamou. "Olá, tem alguém aí?" Silêncio absoluto. Olhou em volta. Nada. Voltou a caminhar de volta à barraca, achando que era só paranoia. Mas aí vieram os sons. Passos pesados, lentos, atrás dele. Ele se virou. Ninguém. Isso foi o suficiente. Arrumou tudo às pressas e foi embora antes do amanhecer. Certas coisas a gente não espera para descobrir. Rastejando como um animal. Durante uma trilha na Malásia com a família, uma jovem de 20 anos desmaiou de repente. Mas logo a situação ficou estranha. Ela caiu de 4, começou a rosnar e seus olhos ficaram selvagens. Os dentes cerrados, os movimentos distorcidos, como se algo tivesse assumido o controle do seu corpo. Todos ao redor ficaram paralisados, assistindo chocados. Tudo foi filmado. Seja lá o que aconteceu com ela, não parecia algo normal. Era como se algo sombrio tivesse se apossado dela. A garota da estrada misteriosa. Em 2022, um grupo de amigos estava dirigindo à noite por uma estrada deserta em Belmont, Michigan, filmando para o TikTok. A via estava escura e vazia, até que viram ela, uma garota engatinhando na beira da estrada, completamente encharcada, como se tivesse acabado de sair do rio. Algo parecia errado. Eles não pararam, só filmaram e seguiram em frente. Depois ligaram para a polícia. Quando os oficiais chegaram, a garota ainda estava lá. Descobriram que era uma pessoa desaparecida. Ninguém sabe como ela foi parar ali nem por quê. Aquela noite virou um mistério que ainda não foi resolvido. Vozes da floresta. Um grupo de amigos estava curtindo a noite em volta da fogueira quando tudo mudou. Primeiro ouviram barulhos altos vindos da mata. Depois, grunhidos estranhos e sons assustadores, não pareciam humanos. Um deles começou a gravar e capturou os sons profundos e bizarros vindo de todos os lados. Parecia que a floresta estava viva e furiosa. O grupo não quis descobrir o que era. Correram para o caminhão e foram embora rápido. O que quer que estivesse lá não fazia parte dos planos daquele fim de semana. Mistério de cabelos azuis.
Já se passaram 3 anos desde o desaparecimento de Sandra Johnson Hughes, uma mulher do condado de Madera. Em junho de 2020, ela sumiu enquanto fazia trilha na Floresta Nacional de Sierra. Seu carro foi encontrado próximo a uma trilha. O acampamento parecia recém-abandonado, mas ela havia sumido. Equipes vasculharam a região, sem sucesso. Depois, um garoto afirmou ter visto uma mulher com cabelo azul ali perto. Ninguém sabe se era mesmo Sandra ou algo diferente. Isso só tornou o caso mais estranho. Até hoje, seu desaparecimento continua sem explicação. Um dos grandes mistérios das montanhas. O ritual da coruja. Eles seguiram o som, achando que não era nada, mas o que viram os deixou em choque. Um grupo de pessoas encapuzadas estava reunido em círculo ao redor de uma estátua gigante de coruja, realizando algum tipo de ritual. Os cânticos eram estranhos, a energia do lugar pesada. Os campistas não esperaram para ver o final. Pegaram tudo e foram embora sem olhar para trás. E com razão. Aquilo não era para eles. O intruso maligno. Filmagens perdidas. Caçadores encontraram uma câmera abandonada no meio da floresta. Parecia pertencer a um trilheiro que havia desaparecido. A maioria dos vídeos estava com falhas, fora de foco e sem som. Mas algumas imagens eram perturbadoras. O homem filmava correndo, olhando para trás como se estivesse sendo perseguido. Algo se movia à distância, vigiando. De repente, a câmera cai no chão. E nada mais. O trilheiro nunca foi encontrado. Um filme de terror real, gravado na vida real. Fantasma no rio. Um homem filmava lontras às margens de um rio tranquilo na Escócia, só registrando a natureza. Tudo normal. Até ele assistir o vídeo depois. No fundo da imagem, perto das árvores, uma figura translúcida aparece por um segundo. Num quadro, ela está lá. No seguinte, sumiu. Não era falha da câmera. Era alguém ou alguma coisa que estava ali. Em plena luz do dia, sem névoa, sem clima sombrio, só o sol e uma aparição nítida. Rugidos na escuridão. Enquanto dormia em sua barraca, um campista acordou com sons estranhos. Se inclinou para fora, tentando ouvir melhor. E então veio o som. Um rosnado grave, constante e muito próximo. Seu corpo congelou. Olhou de novo, não viu nada, mas o som aumentava. Aquilo foi o sinal. Pegou suas coisas e saiu silenciosamente. Mesmo enquanto escapava, os rugidos o seguiam, como se algo invisível estivesse rastreando seus passos, seja o que for. Não queria ele ali. Visitante no acampamento. Will escolheu um lugar remoto para acampar em seu carro, longe de qualquer pessoa. No começo, o silêncio era reconfortante, até não ser mais. Um zumbido estranho começou a vir do chão, seguido por estalos como galhos sendo esmagados por algo pesado. Então, o som de algo sendo arrastado se aproximou. A câmera noturna captou apenas sombras. Mas o rosnado profundo, esse era real. De manhã tudo estava calmo novamente, mas Will sentia que havia vivido algo que nunca conseguiria explicar. Olhos acima. Um grupo de amigos entrou em um sanatório abandonado, filmando tudo por diversão. Nada parecia estranho, até assistirem ao vídeo depois. 2 figuras com rostos sem vida estavam olhando para eles de cima, como se estivessem presas ali há anos. Ninguém as viu na hora, mas a câmera viu. E naquela noite, todos juraram sentir algo os seguindo, e talvez não fosse humano. Figura à beira da estrada. Enquanto pedalava pela trilha ferroviária de Westmoreland, na Pensilvânia, um youtuber captou algo estranho com sua GoPro. Uma pessoa parada à beira da estrada, usando roupas antigas como se fosse de outro século. A imagem já era esquisita ao vivo, mas ao dar zoom no vídeo, ficou pior. Alguns diziam ser um fantasma, outros parte de algum culto. Alguns achavam que era alguém vivendo isolado. Ninguém soube dizer, mas uma coisa é certa, aquilo não era normal. Recepção tribal. Um youtuber australiano viajou até as ilhas remotas de Vanuatu, esperando uma aventura tranquila.
Mas no meio da selva tudo ficou intenso. Eles encontraram tribos locais com pinturas de guerra e olhares penetrantes. No começo pensaram que estavam em perigo, mas estavam sendo recebidos. A tribo compartilhou danças, rituais e sua cultura. O que começou como um susto se transformou numa experiência inesquecível. Nada de caos, só conexão real com quem vive livre e em harmonia com a natureza. O palhaço da ponte. Ao voar com seu drone perto de uma ponte mal assombrada, um youtuber captou algo extremamente perturbador. Um palhaço estava parado sob a ponte, apenas encarando o drone. Não acenou, não riu. Só apontou para a câmera, como se soubesse que estava sendo filmado. Assim que o drone começou a se afastar, o palhaço pegou pedras e começou a arremessá-las com força. Aquilo não era uma piada, era hostilidade pura. Aquele lugar tinha seu próprio monstro, e ele usava maquiagem. Você já teve a sensação de que há algo no mundo que simplesmente não se encaixa? Lugares que não aparecem nos mapas, sons que vêm de lugar nenhum, figuras que surgem por um segundo e somem como se nunca estivessem ali. Não estamos falando de fantasmas ou monstros. Estamos falando do inexplicável, do que desafia a lógica. Às vezes, as respostas não estão nos livros, mas nos detalhes que todos ignoram. E se o que parece um erro for na verdade uma mensagem, uma pista, um convite? Você viu algo neste vídeo que chamou sua atenção? Deixe nos comentários o que você acha que realmente está acontecendo. E se gosta de mergulhar nesse tipo de mistério, não esquece de deixar o like, porque aqui a verdade se esconde nas entrelinhas. I am packing my bags, I am leaving. Think I'm going to Paris or Rome. I gotta get